Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Educativo do Juncal. Estamos no mês de Abril. O mês de Abril é o mês da prevenção dos maus-tratos na infância e nós, como sempre, associamos-nos a esta campanha tão importante e então decidimos trazer para uma conversa alguém que se tem dedicado e trabalhado tão de perto com as crianças e jovens. Temos aqui connosco o pediatra, o Dr. Júlio Bilhota Xavier. Muito obrigado por estar aqui connosco. O Dr. Júlio é médico especialista em pediatria, criou e dirigiu durante 25 anos o Serviço de Pediatria, Neonatologia e Urgência Pediátrica do Centro Hospitalar de Leiria. Desempenhou cargos de relevo ao longo da carreira, nomeadamente a presidência da direção do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos e a Comissão Nacional de Saúde Materna, da Criança e do Adolescente. Se calhar para começarmos, nós gostaríamos de perguntar, antes de mais deixe-me dizer também que temos aqui connosco uma aluna do 11º ano do curso de Comunicação, a Cristiana, e queríamos se calhar começar por lhe perguntar o porquê das crianças e dos jovens. O ser pediatra sempre foi algo que sempre pensou? Porquê este mundo das crianças e dos jovens? Obrigado pela apresentação e também parabéns aqui ao Instituto se envolverem neste mês da prevenção dos maus-tratos às crianças e tudo que possa contribuir para que haja menos crianças vítimas de maus-tratos é sempre bem-vindo e ainda bem que foi criado este mês da prevenção dos maus-tratos às crianças, que, como com certeza sabem, isto começou através de uma avó em que um neto foi morto pela mãe, da mãe, e ela começou a circular com o automóvel com uma fita azul na antena, e portanto, a partir de 1989, e a partir daí, portanto, em nível internacional, resolveu-se criar este mês da prevenção dos maus-tratos. Mas, respondendo à sua pergunta, é sempre difícil de nós... Eu, ser médico, comecei a querer ser médico aos 4 anos. Portanto, nunca tive grandes dúvidas de futuro e assim foi. Sempre, felizmente, tive sucesso a nível escolar, tanto na parte do ensino, na altura inicial, não é? Ensino secundário, etc. E também na Faculdade de Medicina, tirei o curso em Coimbra, na Faculdade de Medicina de Coimbra. E depois nós passamos por vários serviços quando estamos a fazer a formação para entrar depois numa especialidade. Enfim, tive a oportunidade de trabalhar no antigo Hospital Pediátrico de Coimbra e, na verdade, fiquei, de algum modo, sensibilizado para poder contribuir para que as crianças pudessem ter melhores cuidados de saúde, porque, na altura, morriam muitas crianças. A situação que hoje atravessamos, embora nos queixemos dos cuidados de saúde e que a situação da saúde não está bem, mas não é verdade, porque morrem muito menos crianças. As crianças têm acesso a técnicas de topo em Portugal, à semelhança do que se faz nos países mais desenvolvidos, e por isso, para mim, na altura, optei por seguir a pediatria, não é? São 5 anos de especialidade, por isso é que isto, para ser especialista, são 12 anos agora, mais 6 anos de medicina, mais 1 ano de formação geral e depois são mais 5 anos de pediatria. Portanto, é uma vida, e depois, para quem não gosta de estudar, escusa de ir para a medicina. Portanto, é preciso estudar todos os dias, a medicina está sempre em mudança e nós temos que aprender todos os dias, atualizando-nos. E, por outro lado, a pediatria, isso na altura não foi isso que me levou a decidir, mas ao fim destes anos todos, como médico e como pediatra, é evidente que é uma das profissões mais difíceis de ser pediatra, porque a pediatria vai desde 0 horas de vida até aos 18 anos. E, portanto, há aqui uma grande heterogeneidade de grupos etários e, para além disso, há doenças que só vimos uma vez na vida e, portanto, temos que... É sempre difícil, porque muitas vezes têm sinais e sintomas semelhantes uns para os outros e, portanto, a complexidade da doença, felizmente não é na maior parte, mas em alguns casos, e torna bastante difícil. Mas também não estou nada arrependido de ter ido para a
pediatra porque é das especialidades mais gratificantes, porque felizmente a maior parte das situações temos sucesso e, portanto, é extremamente gratificante e às vezes encontrar pais de que eu fui pediatra dos filhos e agora já me acontece muitas vezes ser pediatra das crianças que eu segui, que agora sigo os filhos. Não é? Portanto, isto é extremamente gratificante, ver também o crescimento diferente. Eu tenho o privilégio de seguir crianças desde bebés até aos 18 anos, portanto, é extremamente gratificante ser médico e particularmente pediatra. Como falou em sucesso, sabemos que em 2022 vê-se um prémio. Gostava que nos falasse um pouco sobre ele, como é que se sentiu em recebê-lo. Isto é assim, os prémios acontecem mas dão muito trabalho, enfim, a obter, mas no fim de contas acontecem fruto desse trabalho de uma vida que felizmente, no meu caso, foi reconhecido em várias situações, porque em 2022 fui considerado, tive um prémio de carreira pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, que é um orgulho, naturalmente, porque é só atribuído uma vez por ano e também só começou há poucos anos essa atribuição deste prémio e pela primeira vez foi atribuído a um pediatra que não trabalha nos grandes centros, portanto, os grandes centros de Lisboa, Porto e Coimbra, não é? Portanto, isso é um privilégio e é também um reconhecimento do papel dos pediatras que trabalham fora dos grandes centros, não é? Porque também se faz e trabalha com muita qualidade, não é só nos hospitais ditos centrais, porque ter qualidade não é só fazer transplantes cardíacos ou outra situação mais técnica, porque todos os cuidados no dia-a-dia são importantes, a qualidade e também a nós colocarmos sempre do lado dos pais e particularmente das crianças e dos adolescentes. Portanto, nós devemos estar sempre, e aquilo que fazemos com as crianças e com os pais é aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem a nós quando éramos crianças, ou agora quando somos pais ou avós, que é o meu caso, e portanto foi um prémio. Além disso, já que falou nos prémios, falar também foi um ano, enfim, grandes premiados, porque também tive pela própria da Ordem dos Médicos, tive o prémio de mérito em saúde, que também, enfim, é um reconhecimento à ordem profissional, não é? Que é a Ordem dos Médicos, também do trabalho e do meu percurso de vida e também não quero esquecer, porque foi um prémio local atribuído pela Câmara Municipal de Leiria, foi atribuído a insígnia de prata. E quando me apresentei do Hospital de Leiria, também foi atribuído um louvor, não só pela Câmara Municipal, mas também pelo Centro Hospitalar de Leiria, agora o LIS da região de Leiria, desde o início de janeiro. Enfim, eu fico, na verdade, muito gratificado por este reconhecimento de um trabalho de uma vida. Não é? É como diz, a sorte dá muito trabalho, não é? É verdade. E quando fazemos com gosto... Porque quando começámos, o serviço de pediatria funcionava no hospital antigo, já não conheceram, não é? Que é o hospital agora Dom Manuel da Guiara, era aí que funcionava a pediatria, era um hospital com poucas condições, com um serviço de pediatria muito limitado em termos de espaço, em termos de recursos, etc. E depois foi possível, no novo hospital de Leiria, construirmos um serviço de pediatria virado para o século XXI, né? O Hospital de Leiria começou a funcionar em 1995, mas na altura projetámos o hospital já para o século XXI, né? E também a pensar naquilo que seria o conforto das crianças e dos pais, porque foi construído um serviço de pediatria que tentámos que fosse amigável, ter um espaço com cor, com brinquedos, com desenhos, portanto tirar aquele aspecto sombrio, às vezes, dos hospitais e também com a possibilidade dos pais ficarem durante a noite junto dos filhos, ou até mesmo da construção. Se construíram vários quartos onde os pais podiam descansar durante o período noturno e às vezes durante o dia e às vezes até famílias chegámos a ter
nesses quartos, porque, por vezes, por fruto das circunstâncias, recordo-me de 3 gêmeos que eram ali da zona da Beira Interior e não havia local, eles eram da zona perto da Guarda e não tinham, eram 3 e não havia vagas, vieram ter a Leiria. Eram 3 bebés muito pequeninos, muito prematuros, e ao fim de semana vinha o pai e os outros filhos, que tinham outros filhos, e ficavam internados. Portanto, é de nós pensarmos sempre como é que devemos solucionar os problemas das pessoas. E na pediatria temos essa particularidade, que é tentarmos sempre encontrar uma solução para aquele problema em concreto, para aquela criança, para aquela família. E isso às vezes também nos leva a ser um bocadinho diferentes dos colegas de outras especialidades, porque temos esta sensibilidade, não quer dizer que os colegas de outras especialidades não tenham, naturalmente, mas nós estamos sempre à procura da melhor solução para cada criança, não é? Seja no hospital perto da residência, seja num hospital noutro qualquer ponto do país que forneça os cuidados necessários para aquele caso em concreto. Oh, doutor, e no meio de tantas crianças e jovens e tantas famílias que acompanhou, de certo também teve casos onde encontrou vulnerabilidades, nomeadamente situações de maus tratos, não é? Qual é que é o papel do pediatra na identificação ou na prevenção destas situações mais complicadas, mas que nós sabemos que existem? Essa é uma boa questão, porque é evidente que nós, pediatras e profissionais, não é só pediatras, enfermeiros, que trabalham, assistentes sociais, psicólogos, que trabalham com crianças, há muitos anos estamos alertados e sensibilizados para esta problemática. Porque muitas vezes, quando há uma suspeita de que a criança está a ser vítima de maus tratos físicos, psicológicos e até de abuso sexual, que infelizmente acontece muitas vezes até dentro do agregado familiar. Do seio familiar, normalmente, sim. E, portanto, há sinais que nos alertam, porque fazemos formação aos profissionais. Tudo tem que se aprender. Portanto, nós temos que ter os conhecimentos adequados para poder, primeiro, suspeitar e depois como é que fazemos para orientar e tentar proteger aquelas crianças. Não é? Consegue-nos identificar mais sinais físicos e emocionais? Muitas vezes as crianças vêm ou com dores de barriga, acordam de noite com dores de barriga, têm dificuldades em adormecer, às vezes começam a fazer cocó, já há crianças crescidas, jovens, a fazer cocó nas cuecas, presas, há um retrocesso muitas vezes no rendimento escolar. As crianças, muitas vezes nas escolas, isso é bom que as escolas também estejam atentas para essa situação, que é aquelas crianças chamadas ditas violentas ou com comportamentos de oposição, muitas vezes não estão a fazer mais do que pedir ajuda para uma situação que acontece, que são crianças que, enfim, não são tratadas como crianças e com o respeito que merecem, não é? Como é que podemos ajudar essas crianças nesses casos? Na escola, nós nos hospitais estamos alertados para esta situação. Ainda bem, portanto, que a escola tomou esta iniciativa de abordar este tema, porque as crianças estão, no dia-a-dia, estão mais horas quase na escola do que com os pais. E, portanto, estes sinais, se a criança começa a regredir no seu sucesso, se tem um comportamento que não era o habitual e começa a ser agressivo, violento, a ter um comportamento de oposição, é um sinal que muitas vezes pode levar a pensar que pode ser aquele caso, não é? E até, por exemplo, nas aulas de educação física, porque às vezes as crianças estão com menos roupa, se aparecem sinais de violência, zonas equimoses, não é? Quer dizer, portanto, manchas, daí a ser a questão do sinal, das cores, de fita. Ser azul, não é? Exatamente, porque essa avó, quando começou, é exatamente que o neto tinha manchas, que eram as manchas resultantes dos traumatismos e da agressão que era vítima essa criança e que são as outras, infelizmente, que continuam. Por isso é que é o azul, o roxo, que é o símbolo das crianças vítimas de maus tratos. E, portanto, isso é um dos sinais que pode levar a também outro dos sinais,
mas é preciso, no dia-a-dia, percebermos e estivermos, pensarmos que essa criança é vítima de maus tratos. Há muitas maneiras de podemos encaminhar. No caso de termos suspeitas, às vezes é um bocadinho demais. Nós agora ouvimos falar no assunto, e, portanto, toda qualquer criança, às vezes, nem se pode fazer uma festa a uma criança, que temos ali um pedófilo. Não é? Mas, no caso de haver uma mínima suspeita, devemos tentar encaminhar, tentar perceber com a família, ou com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em risco, ou então encaminhar para um hospital, porque estas situações em que há suspeitas de maus tratos têm prioridade no atendimento no hospital, porque temos que as proteger. E, portanto, por isso é que nós investimos muito na formação dos colegas, dos profissionais, exatamente com esta situação. Há alguma situação que também nos... Desculpe. Estávamos aqui a pensar e se há alguma situação que o doutor acha que fez diferença na vida de uma família ou de uma criança que tivesse sofrido de uma situação destas, de maus tratos, alguma queira partilhar connosco? Infelizmente tivemos muitas situações, Pois, acredito. muitas situações e é preciso estarmos atentos, e até porque estas situações acontecem não só em famílias desestruturadas, nem de estratos sociais mais baixos, acontecem em qualquer área social, em grupos sociais. Estou-me a lembrar-me de uma criança com 3 meses, o pai era advogado, a mãe era assistente social, e a criança foi internada com uma fratura dos ossos do braço, não interessa agora. Pronto, uma história que ocorre, que ia chegar, está sempre uma história e nós temos que perceber se aquelas histórias são credíveis, não é? E falando com o pai, falando com a mãe, enfim, passado para aí 2 ou 3 semanas, outra fratura com uma história semelhante, enfim, e fomos fazer uma radiografia aos outros ossos, já tinham outras fraturas, portanto ficam com calos ósseos. Estou-me a lembrar porque quem é que ia pensar que um bebê, 3 meses, um pai advogado e uma mãe assistente social, era vítima de violência porque era a disputa, os pais estavam em conflito e naturalmente quem sofria era essa criança, não é? Como outras situações, algumas, enfim, infelizmente, que suspeitámos. Lembro-me de uma criança que suspeitámos, acabou por ir para casa e, passado uns 3 ou 4 meses, apareceu morta. Não é? Portanto, provavelmente nós temos esta situação. Lembro-me que, sim, com toda a certeza, foi vítima de violência e acabou por morrer dentro do contexto. Porque nestas crianças que chegam ao hospital, à urgência pediátrica, nós, quando suspeitamos, a criança fica sempre internada. Porque temos que afastar o possível agressor até percebermos qual é a situação em concreto, se há razão para continuarmos a pensar que há efetiva violência, quer, e portanto, só quando nós temos praticamente, enfim, por isso é que nos enganamos, às vezes nesse caso, foi um caso, enfim, que nos traumatizou, se podemos dizer assim, porque de algum modo não tomámos, porque as suspeitas não foram suficientes e esta criança acabou por falecer. Não é? Agora, naturalmente, quando a suspeita se mantém, felizmente temos uma grande colaboração dos magistrados do Ministério Público, portanto, temos uma facilidade de comunicação com os juízes que estão de turno, no sentido de apoiarem e retirarem muitas vezes os direitos aos pais ou os deveres, porque nós não dizemos que os pais têm direitos sobre os filhos, não é? Os pais têm deveres perante os filhos, não é? Portanto, sem dúvida. As crianças estão emprestadas aos pais até crescerem, não é? Depois vão à sua vida, portanto, os pais têm os deveres de lhe dar o conforto, a alimentação, o carinho, o amor, porque muitas vezes estas crianças que são vítimas de maus tratos dos pais, já os pais foram vítimas de maus tratos. Exatamente. Portanto, isto leva a um condicionamento que contribui muitas vezes para isto, porque nós somos crianças
mas as crianças vão ser os futuros adultos, não é? E se tivermos uma infância que nos foi negativa na nossa vivência no dia-a-dia, naturalmente, quando formos adultos, vamos nos lembrar e, enfim, quando formos pais, somos capazes de fazer pais ou avós, porque, infelizmente, há muitas crianças que são vítimas de abusos dos avós, ou de amigos, de vizinhos, e, portanto, temos que ter algum cuidado com isso. Sim, é importante também deixarmos alerta que uma grande parte deste caso, se não se calhar a maioria até, são pessoas sempre muito próximas, não é? À criança e aos agregados familiares. Pois, e mais grave, porque isto depois é assim, o casal vive ali um bocadinho de interdependência e infelizmente a mãe, às vezes são os pais que são muito agressivos, têm ali um poder demasiado intimidatório da mãe da criança. As mães sabem que aquela criança está a ser vítima de abuso e não são capazes de denunciar a situação. E há outra situação, voltando aqui um bocadinho aos tribunais, porque foi uma coisa sempre que me preocupou, porque havia a tendência à suspeita de vítimas maus-tratos. E quem saía de casa, do seu ambiente familiar, era a criança e não o possível agressor. Isto não faz sentido nenhum. Felizmente a lei tem vindo a mudar, os tribunais têm tido outra preocupação, porque a criança era penalizada 2 e 3 vezes. Não é? Então, eu é que sou o agredido, é que sou a vítima. Depois, pegava-se na criança e ia para uma instituição até se resolver o problema, quando quem devia sair de casa tinha que ser o presumível agressor, até se provar e ter a certeza se era ou se não era, mas não devia ser a criança, não deve ser a criança a ser afastada do seu meio, muitas vezes tinha que mudar de escola, etc. Exatamente. E, portanto, isto não fazia qualquer sentido e, felizmente, aí houve uma evolução nos últimos poucos anos ainda. Parece estranho, mas não é assim tão... não foi assim há tanto tempo. Já vimos que isso pode deixar efeito a longo prazo, certo? Acha que é preciso uma luta pessoal bastante constante para que isso não se torne Queres perguntar quais é que são os efeitos a longo prazo dessas situações, Cristiana, nas crianças? Sim. Porque o doutor falou às vezes, dos ciclos que se repetem, em termos do que acompanha os efeitos da exposição das crianças a longo prazo. Quais é que poderão ser? Não, são crianças que são adultos que foram crianças e que, naturalmente, em termos de estrutura mental e comportamental, acabam por alterar a sua forma de estar no dia-a-dia, na sociedade, na família, e que levam a que aconteçam estas coisas. Como é que podemos promover a sensibilização sobre os maus tratos infantis? É o que estamos a fazer agora aqui. Pois é. Isto é uma forma de prevenção. Hoje até mesmo as autarquias têm, por exemplo, em Leiria, o castelo neste mês está iluminado com uma luz azul, não é? Que é para alertar as pessoas. Falar sobre isso, não é? Portanto, e estamos aqui a conversar, porque isso foi muito importante se criasse este mês da prevenção, mês de abril, prevenção das crianças vítimas de maus tratos. Isto é uma forma de estarmos a sensibilizar. E a escola está também a promover esta conversa que estamos aqui a ter, no fim de contas, está a contribuir para sensibilizar e as pessoas estarem alertadas que pode, para estas situações, que é bom também ter presente uma situação de uma suspeita ou uma vítima de abuso de uma criança ou de maus tratos, é um crime público. Portanto, qualquer de nós teremos que ter ficamos com um problema de consciência se suspeitarmos e não denunciarmos. Porque vale mais denunciar a mais e tentar perceber se efetivamente a situação acontece, mas na dúvida temos que denunciar. Portanto, é um crime público. Nós podemos participar ao tribunal ou até à judiciária no sentido de temos que proteger esta criança. Não é? Portanto, isto não precisamos da autorização do pai ou da mãe. Uma coisa é nas comissões de proteção de crianças e jovens a risco, normalmente tentam envolver e bem a família nas situações de alguma negligência, principalmente algumas situações de negligência. Há crianças que não são alimentadas devidamente, não têm a higiene necessária, às vezes não vão à escola, que também não podem ir para os seus meios próprios, os pais não os levam à escola, etc.
mas é uma obrigação de cada cidadão e de cada cidadã, na dúvida e na suspeita, participar este tipo de situação. Temos que proteger as crianças. Doutor, para terminarmos, queríamos saber atualmente de que forma continua ligado aqui às crianças e jovens neste momento. Continuo a exercer agora fora do hospital a minha atividade como pediatra, não é? E por outro lado continuo envolvido em várias atividades a nível nacional, e há uma que me orgulho bastante, se podemos dizer assim, porque eu envolvi-me nas áreas da qualidade e segurança dos doentes e dos profissionais no Hospital de Leiria. Fui presidente da Comissão da Qualidade e Segurança do Centro Hospitalar de Leiria e permitiu que o hospital fosse acreditado por uma instituição, que é a Joint Commission International, que é a instituição internacional de maior prestígio e de maior rigor, e que levou que o hospital melhorasse em muito aquilo que era a qualidade e a segurança das pessoas, quer seja das quedas, trocar os nomes, errarmos na cirurgia. Portanto, é preciso ter presente que, por exemplo, tirar uma perna errada é só um erro de 50%. Portanto, está tudo um caminho a percorrer. E nas crianças, portanto, eu neste momento sou presidente da Sociedade Pediátrica da Qualidade e Segurança, que procuramos também, a nível das pessoas, dos profissionais que trabalham com as crianças, ter alerta de maneira que não haja o mínimo possível de erros. Porque há um aspecto que a maior parte das pessoas desconhece, é que morrem mais pessoas por erros em saúde a nível mundial do que acidentes rodoviários. Quer dizer, infelizmente há tantos, não é? Melhor do que era no passado, mas morrem mais pessoas por erros. Basta enganarmos a dar um medicamento errado à pessoa errada, ou fazer uma transfusão, ou para que, às vezes, com situações irreversíveis. Isto é uma das atividades que continuo muito envolvido, e outras, agora não vale a pena, que têm menos interesse aqui para esta conversa que estamos a ter. Para terminar, gostaria só de perguntar se acha que fez tudo o possível enquanto pediatra. Nunca fazemos tudo o possível. Isso ao longo da vida, de qualquer maneira, eu fico satisfeito, pelo menos tentei. Agora, nós deixamos sempre muitas coisas por fazer, não somos capazes de fazer tudo, mas, enfim, pelo menos se tentarmos fazer sempre aquilo que é o melhor, acho que temos que ficar satisfeitos relativamente com isso. Por toda a vida temos que ser insatisfeitos, porque o facto de ficarmos insatisfeitos é um bom motivo para continuarmos a progredir, continuar a insistir, continuar a trabalhar, porque nunca está nada a acabar, não é? E, portanto, agora há sempre muita coisa que fica para trás. Queremos agradecer muito a sua presença, porque, tal como o doutor, aqui o que também nos interessa é que as crianças sejam mais felizes, não é, possíveis, e é muito importante tê-lo aqui, e queremos agradecer mais uma vez a sua presença e o seu contributo no dia de hoje. Obrigada também aqui à Cristiana. Obrigada. Eu que agradeço.